Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa, um homem que já não tinha mais esperança de dias melhores. Talvez você chegou aqui hoje e você chegou exatamente dessa maneira. Sabe quando a vida se torna monótona? Quando parece que nada de bom mais pode acontecer com você? Quando parece que você já perdeu as esperanças de mudar de vida? E nós vamos analisar aqui hoje uma passagem que está em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Se você quer mudar a sua vida hoje, se você quer ter uma mudança radical, abra o seu coração, não deixe a distração tomar conta de você, tá bom? Atos 3 diz assim, ó: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Irmãos, esse milagre é maravilhoso e é interessante que sempre quando Jesus entra na história de alguém, existe o antes e o depois de Cristo, né? Assim como na história nossa mesmo da humanidade, tem o antes e o depois. Esse homem, ele tinha uma enfermidade nos pés, era aleijado de nascença, e ele não podia ficar em pé. Por causa disso, ele não conseguia trabalho. Ele não tinha trabalho, com isso viveu na miséria e vivia solitário. Ninguém dava crédito para aquele homem. Mas de repente, Jesus, que estava ressuscitado, Jesus opera esse milagre. Não foi Pedro e João que operaram o milagre, foi o nome de Jesus. E ele então, de repente, entra no templo, saltando, pulando de alegria, e todo mundo ficou assustado, porque todo mundo conhecia aquele rapaz, aquele homem. Então, por que aconteceu aquilo? Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas é interessante que muitas vezes a gente ouve essas histórias e a gente pensa assim: comigo nunca aconteceu nada tão grandioso, extraordinário. Mas eu costumo dizer que o maior milagre é aquele que acontece com você. Não importa se para os outros possa ser pequeno ou grande. Eu tive a minha própria experiência com Jesus e eu tive o antes e o depois. Uma vida antes, né, viciada em droga, prostituição, pornografia, pecados que eu não me orgulho nem um pouco. Mas quando Jesus me tocou, não teve jeito, eu não consegui esconder. E eu me lembro que eu estava numa vigília de oração, em plena segunda-feira à noite, convidado pelos irmãos da igreja, e eu caí ali de bandeja. Já estava indo no culto há um mês, mas eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Quantas pessoas, né, irmãos, vêm na igreja, domingo após domingo, e não sabe disso que eu estou falando, não experimentou ainda, porque hoje é a sua chance, amém? E eu fui naquela vigília, e minha vida estava uma bagunça, uma turbulência, nada dando certo, e eu morrendo de medo do meu futuro, até que o pregador naquele dia, ele foi enviado por Deus ali, para falar somente comigo. Talvez, não sei, mas aquilo mexeu demais comigo, e ele disse: olha, tem um jovem aqui hoje, nesta noite, que a sua vida está tumultuada, parece que você está como os discípulos no barco, o barco está para afundar, e os discípulos ficaram desesperados, e você também está assim. E ali, irmãos, aquilo veio entrando forte no meu coração, e eu pensei: quem contou da minha vida para esse homem, gente? Quem contou do que eu estou passando? Na verdade, era o Espírito Santo, porque Jesus está vivo, Ele continua salvando e libertando, amém? E ali eu entreguei minha vida para Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei como esse homem aqui, ó.
eu saltei, eu pulei de alegria e eu saí abraçando todo mundo. Eu que antes era muito tímido, muito fechado, introvertido, de repente eu não me contive, eu saí gritando e falando: gente, vocês não vão acreditar, Deus falou comigo. Esse Jesus da Bíblia, eu me encontrei com Ele e eu abri meu coração e Ele transformou minha vida. Isso já faz 22 anos, graças a Deus, estou firme com Ele até hoje. Então, o maior milagre é aquele que acontece na sua vida, amém? Você precisa experimentar. Eu lembro muito da minha avó, foi quem orou por mim, a mãe do meu pai. E quando as pessoas chegavam pedindo oração para ela, ela falava: não, pode deixar, eu vou orar sim. Mas sabe de uma coisa, a água que eu bebo não mata a sua sede. Você tem que beber também da água, da fonte. Então, isso fica de lição para nós. Às vezes a gente tem o pai que é crente, a mãe, o filho, o irmão. Você tem que ter a sua experiência. E hoje nós vamos analisar aqui que esse milagre, ele não aconteceu por acaso. Pelo menos 4 coisas aqui aconteceram. Foi necessário acontecer. E a primeira coisa que aconteceu aqui é que, para esse milagre chegar, Deus precisou usar 2 pessoas diferentes, 2 homens diferentes. Aqui no versículo 1 de Atos, capítulo 3, diz assim, ó: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Pedro e João. Irmãos, esses 2 homens eram que nem água e óleo, totalmente diferente um do outro. Pedro, ele era aquele cara impulsivo, ao mesmo tempo corajoso, mas ele também, em vários momentos, ele teve medo, um homem covarde, ou seja, um homem que oscilava demais, sabe? Uma hora estava lá em cima, outra hora embaixo. Ele foi, por exemplo, o único homem que andou sobre as águas. Entre todos os discípulos, quando Jesus veio em direção a eles de madrugada, eles acharam que era um fantasma, e Jesus falou: não tenham medo, sou eu. Na hora, Pedro, ele ficou tão empolgado que falou: Jesus, deixa eu ir. Porque ele sabia que não tinha como, de Pedro ia afundar, mas Jesus falou: venha. E por causa dessa palavra, venha, ele pôs o primeiro passo, o segundo, parecia que tinha uma ponte invisível, porque esse é o poder da palavra, amém? A palavra faz você andar no sobrenatural. E aí, Pedro caminhou sobre as águas, ele era um homem de fé, mas ao mesmo tempo, quando o negócio apertou para o lado dele, e ele viu que Jesus estava sendo chicoteado, cuspido na cara, colocaram coroa de espinhos, lá no final da vida dele, Pedro acovardou. E eles então, as pessoas ali em volta perceberam: esse cara estava com Jesus, ele é um dos discípulos. E ele falou: não sei do que vocês estão falando, nunca ouvi falar desse tal de Jesus. Ou seja, ele negou covardemente. Ou seja, era um homem que ele amava a Cristo, mas ainda ele amava a si mesmo. Ainda era um crente carnal. Sabe o que é o crente carnal? É aquele crente que ele ainda age de acordo com a sua vontade. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Pedro. E ele falou: Pedro, você me ama mesmo? E 3 vezes ele perguntou para Pedro. E ele falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele falou: então faz o seguinte, apacenta as minhas ovelhas. E digo mais, Pedro, vai chegar um tempo em que as pessoas vão te prender e elas vão te levar por lugares que você não queria ir. Mas vai acontecer. Eu quero saber se você vai estar firme até o final. Entendeu? Então Pedro era um homem que estava querendo viver do seu jeito, fazer um cristianismo de acordo com as suas regras. E eu já ouvi falar, infelizmente, que aqui, nesse lugar, existe um cristianismo cultural. Aí eu perguntei: o que é cristianismo cultural? Ele falou assim: é aquele crente, já tem a cultura, nasceu numa família cristã, né? O país, né? Muita gente busca a Deus, mas ele não ama Jesus, não ama Deus. Deus para ele é só um complemento para promover os projetos dele, para abençoar os projetos dele, entendeu? Isso é muito triste, irmãos, porque quando acontece isso, você até tem a palavra, mas falta o fogo do Espírito Santo, amém? Então tem muita gente hoje que conhece a palavra, mas não tem mais a presença do Espírito Santo, porque não é mais guiado por ele. Então Pedro, ele seguiu o seu coração. E quando a pessoa vive dessa maneira, seguindo os impulsos do seu coração, sabe o que acontece? O diabo usa essa pessoa. O diabo encontra brecha nessa pessoa, seja através dos pensamentos, através da boca, através das atitudes.
né? Talvez você tenha alguém dentro da sua casa que é dessa maneira aqui. E aí essa pessoa precisa de oração, porque ela está cega espiritualmente, ela não tem nem noção da gravidade do negócio. E eu vou te dar um exemplo aqui. Como eu disse, Jesus, ele veio a este mundo, e Jesus, ele tinha um propósito, que era entregar a sua vida na cruz por nós. Ele veio para ser um cordeiro. A ovelha, quando você vai matar a ovelha ou o cordeiro, ela morre silenciosamente. Diferente do porco, né? O porco você vai matar, ele, grita e dá trabalho. A ovelha não, ela fica quieta. E ele veio com esse propósito. Quando João Batista, o primo dele, viu Jesus, ele falou: aquele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio para morrer dessa maneira. Ele estava disposto, ele já sabia que ele morreria na cruz. Só que o diabo também sabia, porque o diabo conhece a Bíblia. Ele sabe mais do que qualquer teólogo que você admira, muito mais. E o diabo está aqui desde o começo da humanidade. Ele sabe tudo sobre o ser humano. Ele não consegue ler a sua mente, os seus pensamentos, mas ele consegue ver as suas reações, a maneira como você reage diante de uma tentação. Ele sabe se ele está quase lá, se você está quase caindo. O inimigo sabe dessas coisas. E ele então, antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, porque o deserto é a escola do Senhor. Amém? E naquele momento, o diabo quis se aproveitar daquela consagração de Jesus para ver se realmente ele estaria firme. E ele então ofereceu: olha, transforma essas pedras em pães, vamos ver se Deus está contigo mesmo, sabe? O tempo todo o inimigo querendo tentar, mas a maior tentação veio por último, quando o diabo ofereceu para Jesus um reino sem o sofrimento da cruz. Eu quero que você leia comigo Mateus 4, do versículo 8 ao versículo 10. Diz assim, ó: o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Irmãos, naquele momento, o diabo estava oferecendo para Jesus aquilo que realmente o inimigo estava tendo controle. Porque quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram o domínio da terra para Satanás. E ele então falou assim: olha, Jesus, eu vou te dar tudo isso aqui, sem esforço. Ou seja, um atalho, sabe, um caminho mais fácil. É como se o diabo estivesse dizendo: olha, para que essa história de cruz? Larga a mão disso. Faz o seguinte, vai pelo atalho. Eu vou te dar tudo de mão beijada. É só você se prostrar e me adorar. Só que, irmãos, Jesus falou: só a Deus prestará culto. Só a Ele dará glória. Eu não vou me prostrar diante de você. Então, Jesus venceu o diabo. Só que se você ler Lucas 4, versículo 13, a Bíblia dá um detalhe aqui para nós. Lucas 4, 13. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Na outra versão está: até a próxima oportunidade. Irmãos, o inimigo, ele não tem pressa, ele é estrategista. Se ele puder aguardar anos e anos, ele aguarda. E foi o que ele fez aqui. 3 anos se passaram. Sabe qual foi a próxima oportunidade? Usando a boca de um crente carnal. Guarda isso. Usando a boca de um crente carnal, alguém que não se posicionou como deveria. E de quem era essa boca? O apóstolo Pedro. Jesus até chegou a dizer: Pedro, o inimigo está me pedindo todo dia a sua alma. Ele quer te peneirar, quer jogar você para cima assim, para ver se fica alguma coisa nessa peneira. Mas eu estou intercedendo por você. A única coisa que eu te falo é o seguinte: quando você se converter de verdade, encoraja os teus irmãos, fortaleça os teus irmãos. Então Pedro, irmãos, ele não era convertido, vamos assim dizer, crente mesmo, nascido de novo. Estava com Jesus, mas isso não significa nada. Você pode saber tudo sobre Jesus e mesmo assim não ter tido um encontro com ele. Olha comigo, Mateus capítulo 16. Olha o que aconteceu. Mateus 16, versículo 21 ao 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá.
Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Irmãos, o diabo não tinha conseguido falar diretamente com Jesus. Agora está usando uma pessoa de dentro da casa. E aqui então, Jesus começou a dizer, olha, ele reunia os discípulos e falava, olha, é o seguinte, eu já preciso avisar aqui. A partir de agora o trem vai piorar. A situação vai apertar, porque eles vão me prender, eles vão me castigar, e eu vou ser crucificado numa cruz, e vocês vão dispersar, um para cada canto. Naquela hora, Pedro chamou ele e falou, Jesus, eu não vou deixar. Jamais isso vai acontecer. Pelo amor de Deus, isso não vai dar certo. Jesus, larga a mão desse negócio aí de cruz. Não deixa isso acontecer. E Jesus, na hora, teve o discernimento, irmãos. Fala, esse aqui não é Pedro, ó. Não é Pedro, esse aqui é o diabo usando a vida dele. Irmãos, sabe o que aconteceu? Jesus repreendeu o demônio ali na hora. Satanás, eu sei que da última vez você tentou me oferecer um reino sem cruz. Não vem com essa mais não, que eu não vou cair. E aí então Jesus finalmente estava lá crucificado, prenderam ele na cruz. E aí sabe o que aconteceu? O diabo pensou, eu não consegui evitar que ele chegasse na cruz, mas pelo menos eu sei que ainda dá tempo, ele não morreu ainda. E aí então o próprio criminoso que estava do lado dele falou o seguinte, se você é o filho de Deus mesmo, desce dessa cruz aí, vamos ver se você está com Deus mesmo. E a Bíblia ainda diz que as pessoas iam passando na frente dele e falavam, olha, se Deus estivesse com esse homem aí, teria livrado ele. Irmãos, imagina Jesus passando todo o sofrimento, o castigo que ele estava sofrendo, e ter que ouvir umas coisas dessas. Ele foi abalado, irmãos, em todas as estruturas que você possa imaginar. Então, nesse momento aqui, Jesus, ele finalmente entregou a sua vida a Cristo. Perdão, Jesus converteu, né? Isso foi bom. Finalmente ele entregou o seu espírito a Deus, ao seu Pai. E ele morreu, e ali estava o sacrifício perfeito por mim e por você. Por isso que quando você fala assim, Deus não me ama, Deus não tem nada para a minha vida, eu estou abandonado, você está pecando. Porque tudo que Deus fez por você, você ainda duvida do amor dele pela sua vida? Então, irmãos, eu quero ler para vocês aqui, ele nem fez a tela aqui, mas eu vou ler para você o que eu estava lendo no Salmo 22. O Salmo 22 foi escrito pelo rei Davi, no momento em que Deus revelou para Davi o momento da crucificação. Assim como Deus revelou para o profeta Isaías. Isaías 53 também fala do momento da crucificação. E Isaías chegou a dizer que Jesus estava tão desfigurado, tão feio ali na cruz, tão machucado, que ninguém tinha coragem de olhar para ele. Mas no Salmo 22 nos mostra a profundidade do que foi o sofrimento dele na cruz. E ele começa dizendo assim, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante dos meus gemidos por socorro? Olha que interessante, irmãos, foi a mesma palavra que Jesus disse na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque foi a hora que o Pai precisou virar as costas, porque Deus não habita no pecado, ele não tem comunhão com o pecado, e Jesus estava carregando ali sobre o corpo dele os nossos pecados. Continuando aqui no Salmo 22, o versículo 4, só para você ouvir. Guarde isso, olha o que ele diz. O próprio Jesus orando. Os nossos antepassados confiaram em ti e tu os livraste. Eles clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Irmãos, quando a gente confia em Deus, a gente jamais é envergonhado. Jamais a gente é esquecido por Deus. Mas olha o que o próprio Jesus disse, o versículo 6. Mas eu sou um verme, eu não sou um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim. Eles riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Olha o versículo 12. Os meus inimigos me rodeiam como touros ferozes. Eles abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Eu imagino que Jesus, ele está falando o seguinte, no mundo espiritual, o diabo, irmãos, estava babando ali, querendo devorar ele o tempo todo. Era uma batalha do mal contra o bem. Mas Jesus continua dizendo aqui, no versículo 14, todos os meus ossos estão desconjuntados. Irmãos, eles estenderam os braços de Jesus. Quem assistiu o filme Paixão de Cristo sabe.
Aquela cruz não era para ele, era para Barrabás. E aqui diz, o próprio Cristo disse, todos os meus ossos se descolaram. Dá para imaginar, irmãos, o que ele passou na cruz? O meu coração é como uma cera que se derrete dentro de mim. A minha força secou como um caco de barro. A minha língua está grudada ao céu da boca. Tu me deitaste no pó, à beira da morte. Os meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos me encaram. Repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minha veste. Irmãos, depois você leia na sua casa aí, Salmo 22. Eu comecei a pensar, muitas vezes a gente se esquece do que Jesus fez por nós. É por isso que o Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, diz que uma multidão enorme de cristãos, de quem seguiu a Jesus naquele dia, vai falar o seguinte: bendito é o Cordeiro que foi morto, porque ele ressuscitou, e toda honra, toda glória, todo louvor, toda sabedoria, tudo pertence a ele. Amém? Essa vai ser a declaração que a gente vai fazer. Ele foi o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Então, irmãos, aqui a gente percebe que Pedro, ele foi usado pelo inimigo. Mas o interessante é que um momento antes dele ser boca do diabo, ele foi boca de Deus. Se você ler naquela passagem, Pedro, ele foi o único que teve a revelação de quem Jesus era. Jesus perguntou para os discípulos: quem as pessoas estão falando que eu sou? E uns disseram: Jesus, estão falando que o senhor é o João Batista. Outros estão falando que tu és o Elias, ou um dos profetas. E Jesus falou: e vocês? Quem vocês dizem? Naquela hora Pedro se levantou e falou: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: Pedro, olha, glória a Deus pela sua vida. Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi homem que te revelou isso, foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo que te trouxe essa verdade. Então, irmãos, Pedro ao mesmo tempo era usado por Deus e de repente era influenciado pelo mal. E aqui eu consigo entender mais ou menos por que ele foi influenciado pelo mal. Eu vou te dar 3 motivos. Primeiro, porque Pedro ainda tinha uma visão limitada sobre as coisas espirituais. Era aquele crente que não se aprofundou. Inclusive, quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Então, irmãos, ele esperava, como qualquer outro judeu, que um dia viria o Messias, e o Messias libertaria o povo judeu das mãos dos romanos, que oprimia muito aquele povo naquela época. E ele não imaginava um Messias fracote, fraco, debilitado, preso numa cruz. Cruz era para criminoso, era uma maldição na época. Então, para ele era muito difícil entender essas coisas espirituais, por mais que Jesus viesse falando, batendo nessa tecla o tempo todo. O outro motivo é que ele não queria que Jesus sofresse. Irmãos, a gente muitas vezes cai nessa cilada também, Muitas vezes a gente vê um irmão sofrendo, a gente perde a fé, não é assim? Poxa, Deus não está cuidando do meu irmão, Deus não está cuidando daquela pessoa está orando tanto, não sai desse deserto. Irmão, a gente tem que tomar cuidado, porque essa visão limitada do agir de Deus pode nos fazer se tornar presa do inimigo, dar brecha para Satanás. Quantas pessoas hoje estão fora da igreja, porque começou a olhar para o próprio sofrimento do outro, e começou a pensar: Deus não é justo. A pessoa serviu a Deus a vida inteira, olha o que ela recebeu. Eu não sei se você já ouviu aquela história verídica de um casal que ficaram 40 anos, se eu não me engano, fazendo missões na África. E a expectativa deles é que quando eles voltassem, a família deles iria receber ele, e não só a família, mas os parentes, os amigos, ia ter festa da igreja, todo mundo recebendo eles. Então eles chegaram de navio, 40 anos, irmãos, abdicaram suas vidas para servir no reino. E quando eles foram chegando, estavam junto com outros missionários, e aquela festa enorme, balões, bexiga, estourando foguete, aquela alegria. E todo mundo foi descendo do navio, e eles todos ansiosos, coração a mil, 40 anos sem ver a família. Quando eles desceram do navio, todo mundo foi embora e ficaram só eles. E eles ficaram muito tristes, muito abalados. E então eles foram para casa. E o marido, no caminho para casa, ele virou para a esposa e falou: tá vendo? A gente serviu a Deus por 40 anos lá na África.
Olha a recompensa que a gente chegou. Olha a recompensa que a gente recebeu. Eu estou muito decepcionado. Olha, eu não sei se valeu a pena a gente ter ido. Renunciado à nossa vida. Ninguém está com a gente mais. Ninguém veio aqui nos receber. E ele então pegou e estava com a cabeça quente. Ele falou o seguinte: meu amor, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma caminhada. Eu estou muito triste. Parece que não serviu para nada. E a esposa ficou ali lavando louça. E ela começou a orar. E ela falou: Deus, nos dá uma resposta. O que eu vou falar para o meu esposo? Nós te servimos por 40 anos. O que eu falo para ele? Irmãos, naquela hora o Espírito Santo falou com aquela mulher. Sabe o que ele falou? Fala para ele que vocês ainda não chegaram em casa. Amém? Irmãos, a gente ainda não chegou em casa. Você não tem noção o que vai ser na eternidade com Cristo. A gente não tem ideia. Deus não deixa saber porque Ele quer que a gente confie no amor dEle. Mas, irmãos, o próprio Jesus disse: nós vamos sentar na mesa com Moisés, com Abraão, com os heróis da fé, com os patriarcas. Irmãos, não dá para imaginar. Deus não permite. Ele permite, né, um vislumbre. Algumas pessoas chegaram a contemplar alguma coisa, mas não se compara, não penetrou no nosso coração. Amém? Então, Pedro não queria que Jesus sofresse. E a terceira coisa, eu percebo que Pedro caiu porque ele foi muito elogiado por Jesus diante de todo mundo. E quando a gente é muito exaltado, quando assim a gente recebe muita bênção, muita vitória, tudo dando certo, a gente pode cair no erro de não vigiar. Entendeu? Deus, Ele gosta de nos honrar. O próprio Jesus disse: olha, quando você for orar, ora lá no seu quarto, ora em silêncio. O próprio Pai vai te honrar publicamente. Tem muitas versões que estão vai te honrar, mas a versão certa é, no original, Ele vai te honrar publicamente. Você ora em secreto e Ele te honra publicamente. Amém? E aí, ele foi honrado publicamente. E o que aconteceu logo em seguida? Ele caiu. O inimigo usou a vida dele. Porque mesmo a gente estando com Deus, a gente pode tropeçar. Mas voltando a falar de Pedro, ele era impulsivo, né? Quando Jesus falou: olha, você agora traído, um dos seus aí vai me trair. E realmente, quando aconteceu de Judas trair ele, os soldados vieram amarrar, Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, não tinha aprendido ainda a lição. E Jesus falou: Pedro, você não sabe que se eu orasse agora, nesse momento agora, o meu Pai enviaria milhares e milhares de anjos para me defender? Mas eu não quero, eu quero ir para a cruz. Irmãos, Pedro era esse homem. E João? Lembra do que eu falei? O milagre aconteceu por causa de dois homens diferentes. João, irmãos, era o oposto. Era amoroso, era calmo, manso. A Bíblia diz que ele recostava a cabeça no peito de Jesus durante as refeições. Era um homem que era conhecido como discípulo amado por Cristo. Jesus amava ele e Jesus era manso e humilde de coração. Os dois se encaixaram. E João também era um homem muito fiel, muito leal. Ele foi o único que durante a crucificação, ele ficou junto com Maria, com a mãe de Jesus. O único que ficou lá até o fim. Ele também, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi o primeiro a chegar no túmulo, junto com as mulheres. Ele era um homem extremamente apaixonado por Jesus, ao ponto que às vezes ele até passava do ponto. Certa vez Jesus falou: olha, ô João, faz o seguinte, eu vou lá para Jerusalém, chegou o meu momento, eu vou partir. Só que eu quero que você, junto com seu irmão, faz o seguinte, vai lá naquele lugar dos samaritanos, naquela aldeia, e pede para eles um jumentinho. E também pergunta se eles podem me hospedar, porque eu estou indo para Jerusalém. Então, quando João chegou lá e fez esse pedido, em nome de Jesus, eles não quiseram emprestar o jumento, não quiseram emprestar a casa para se hospedar. Quando João voltou, ele falou: Jesus, eu vou te fazer só um pedido. Eu posso orar aqui agora para o Senhor mandar fogo na cabeça daquele povo? Manda fogo na cabeça daquele povo, porque eles não quiseram te hospedar, Jesus. E Jesus, sabe o que ele falou para João? João, você não tem ideia do que você está falando. Você não sabe de que espécie de espírito você pertence. Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, você está achando que o Espírito Santo vai fazer alguma maldade com alguém? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Você não tem o espírito do anticristo, você tem o Espírito Santo, meu irmão. Você está fazendo esse tipo de oração ainda? Irmãos, então esse era João, sabe? Tinha suas falhas também, mas a boa notícia é que quando Jesus morreu e ressuscitou,
Jesus tinha falado, ele tinha feito uma promessa: olha, eu preciso ir, porque se eu não for, se eu não subir aos céus, não vai vir o Espírito Santo. E então, Jesus falou: vocês não vão fazer nada, porque se vocês fizerem alguma coisa sozinhos, vocês vão fracassar. Aguardem pelo poder que vai ser derramado sobre vocês, o Espírito Santo. Irmãos, eles estavam esperando o Espírito Santo e de repente veio como um vento impetuoso e como línguas de fogo pairou sobre a cabeça deles, ficaram cheios do Espírito e a partir daquele momento do Pentecostes, eles pregaram e o interessante é que os dois e todos os discípulos foram transformados completamente. E Pedro, que antes foi usado boca do inimigo, Deus envergonhou Satanás e ele pregou naquele dia, mais de 3.000 pessoas se converteram. Foi um avivamento tremendo. Mas o que eu aprendo nessa lição aqui é que Deus não quer as pessoas iguais. A gente tem que parar com essa ideia de que todo mundo tem que ser igual a todo mundo, sabe? Muitas vezes eu me comparei com as pessoas e eu me cobrava, eu me culpava. E eu pensava: nossa, eu não consigo pregar que nem o fulano, que nem o ciclano. Eu queria tanto ser igual aos outros, eu queria ter mais jeito de pastor, sabe? Eu pensava: nossa, um pastor tem que ficar usando terno o dia inteirinho. Eu pensava: nossa, eu gosto de usar camiseta, deixar eu vinha de camiseta. O pastor prega muito forte, muito gritando, eu não consigo gritar. E a gente vai se limitando, porque quando você quer imitar, você se limita, entendeu? Nós temos temperamentos diferentes. Eu já vi pessoas falando: pastor, eu queria ser tanto que nem o senhor, calminho desse jeito. Irmãos, esse é o meu temperamento. Mas quem que Deus usou lá em Pentecostes com temperamento forte, sanguíneo? Foi Pedro. Porque cada temperamento é para um propósito. Se você ficar se comparando, querendo ser igual ao outro, você vai se frustrar. Porque Deus te fez assim. Não quer dizer que você não possa melhorar. Não quer dizer que você não possa apresentar o seu temperamento na mão de Deus. E Ele vai modelar. Amém? Então, Deus quer usar pessoas diferentes para cumprir os propósitos dEle. Aleluia. A segunda coisa que eu percebo é que Pedro e João, eles eram parceiros de oração. No final desse versículo 1 de Atos 3, diz assim: eles estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então não caminhe sozinho. Você quer ver milagres mesmo? Comece a andar com pessoas, comece a orar, sabe? Eu sei que é bom a gente caminhar sozinho, mas se a gente tiver um parceiro de oração, isso fortalece muito, sabe? E voltando a falar aqui sobre o mendigo, esse homem que estava na porta do templo, ele não tinha esperança, não tinha dinheiro, não tinha oportunidade de trabalho e não tinha chance de cura. Só restou para ele pedir esmolas. Ele não tinha outra coisa para fazer a não ser viver um dia de cada vez fazendo a mesma coisa. Mas o que eu fico impressionado é que ele não foi no centro da cidade pedir esmolas. Ele não foi perto lá dos mercadinhos, onde o pessoal estava com dinheiro para gastar. Ele foi na porta do templo. Irmãos, por que ele foi nesse lugar? Eu imagino que é porque ele tinha uma esperança de que lá ele encontraria pessoas sensíveis ao seu sofrimento. Afinal de contas, quem vai no templo é quem está buscando a Deus, quem fala o tempo todo de amor, Deus é amor, não é assim? Então ele tinha essa expectativa. E ele estava certo de pensar assim, irmãos. A gente não pode cair nessa ideia de tipo assim, não podemos olhar para homens. É verdade, temos que olhar para Jesus, mas o próprio Paulo falou: olhem para mim, imitem o meu comportamento, porque eu estou imitando o de Jesus. Então a gente tem que tirar também essa ideia, porque isso isenta a gente da responsabilidade como cristão. A falta de testemunho é o desastre da igreja, irmãos. Sabe, nós precisamos voltar a praticar o amor. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, ó: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Isso aqui, irmãos, a gente só é provado no dia a dia. É bonito isso aqui, eu sei, mas no dia a dia que Deus quer ver se a gente realmente ama Ele. Porque o mesmo Tiago, ele disse, olha, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não está vendo, se você não está nem amando o seu irmão que você vê? Então nós precisamos entender isso. Se a gente não fizer nada, ninguém vai fazer. Não precisamos esperar, não podemos esperar por ninguém. Na continuação aqui, Atos 3, o versículo 3, diz assim, ó: vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Olha que interessante, né?
Pedro e João, talvez já tinha corrido notícia, eram os apóstolos de Cristo, homens que eram usados por Deus. Mas esse homem, ele pediu esmola. E aqui eu aprendo uma coisa, que as pessoas não sabem quais são suas verdadeiras necessidades. As pessoas não têm noção do que elas realmente precisam. Na verdade, quando alguém mexe muito na aparência, ela não sabe que às vezes a aparência não é o problema. Às vezes é a ferida na alma, é complexo de inferioridade, sabe? As pessoas não sabem exatamente o que elas estão buscando, o que está faltando. E elas deitam na cama, o sono não vem, falta paz, falta alegria. E elas até chegam a pensar, mas o que está acontecendo comigo? Eu não tinha motivo para estar assim. Eu tenho família, eu estou num lugar maravilhoso, parece que nada está faltando, estou com a vidinha controlada. Mas, irmãos, o que está faltando é a gente se alinhar com a presença de Deus, com o chamado que Ele tem para nós, amém? Você pode conquistar tudo, você pode conquistar tudo que você sempre sonhou, e sempre vai ficar faltando alguma coisa. O imigrante é assim, né? A gente sente aquele vazio que a gente não sabe explicar, né? E irmãos, isso aí é porque a gente está num lugar diferente, é verdade, mas o que a gente não pode esquecer é que mesmo tendo tudo, mesmo melhorando um pouco talvez da nossa vida, se a gente não também fazer melhorar a nossa vida com Deus, o vazio vai só aumentar. Nós precisamos da presença do Senhor. Então, as pessoas pensam assim, se eu tiver um pouco mais de dinheiro, aí eu tenho certeza, aí eu vou ser feliz, porque não adianta a gente ser hipócrita. Dinheiro traz felicidade, sim, proporciona momentos felizes, sim. Você poderia viajar muito mais, fazer muito mais coisas. Mas agora pensa comigo uma coisa aqui. Se esse mendigo tivesse só recebido as moedinhas que ele pediu, não ia acontecer nada demais. Ele agradeceria e ponto final. Não é verdade? Só que Deus tinha algo muito maior para ele naquele dia. E você pode experimentar esse algo mais hoje, se você abrir o seu coração. Amém? Eu vejo um exemplo de Lázaro, o amigo de Jesus. Lázaro ficou doente. As irmãs de Lázaro vieram falar: Jesus, o teu amigo a quem o Senhor ama muito, ele está muito doente, vai lá ver ele. Só que Jesus ficou 2 dias ainda no lugar onde ele estava. No meio do caminho surgiu muita coisa, e quando Jesus chegou já estava morto. As irmãs falaram: Jesus, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Mas Jesus falou: vocês não sabem que eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. As irmãs estavam chorando porque elas queriam cura. Elas queriam que ele fosse curado. Mas Jesus queria que ele fosse ressuscitado. Era o propósito de Deus, irmãos. Porque Jesus queria mostrar o que acontece quando alguém entrega a sua vida a Ele. Ainda que ela morra, ela vai ressuscitar com Ele. E Jesus mostrou ali visivelmente. Imagina isso, irmãos. Irmãos, muitas vezes a gente espera uma coisa de Deus e a gente limita, porque a gente não crê que Ele pode fazer algo muito maior. E principalmente diante da morte. E a morte aqui não é só a morte física, não, mas a morte dos nossos sonhos. Eu vou falar uma coisa para vocês. Teve um período na minha vida que eu achava que não tinha mais solução. Eu tinha terminado um relacionamento, não tinha possibilidade nenhuma de eu começar um ministério, porque eu tinha um chamado para pastor. Deus já tinha falado comigo, usou uma pessoa para falar que eu seria pastor. Mas eu olhava para mim, eu pensava: eu não sei nem falar direito, eu não tenho experiência. Irmãos, eu estava frustrado, achando que tudo já tinha ido por água abaixo. E aí um dia, eu estava lendo a Bíblia, falando sobre Sansão. Sansão foi um homem tremendamente usado do poder do Espírito Santo, e a sua força estava no seu cabelo. E os inimigos cortaram o cabelo dele, usaram aquela Dalila, e ele perdeu a sua força. Quando ele acordou, estava nos braços daquela mulher, ele acordou e foi batalhar contra os inimigos, o poder de Deus já não estava com ele. Naquela hora, os inimigos agarraram ele, prenderam ele, começaram a zombar dele, humilhar e perfurar os 2 olhos dele. Irmãos, não tinha mais o que fazer com aquele homem. Só que a Bíblia diz que de repente começou a nascer cabelo em Sansão novamente. Isso o inimigo não contava. E como nasceu cabelo de novo, o poder voltou na vida dele. E ele então fez uma última oração: Senhor, eu te peço uma coisa, mata todos os meus inimigos. Através da minha força, eu quero fazer esse último ato para te glorificar. E a Bíblia diz que ele matou mais gente no último dia do que em toda a sua vida. Ele destruiu todos os inimigos. Irmãos, naquela hora o Espírito Santo falou comigo: eu tenho poder
para fazer nascer de novo a esperança. Eu tenho poder para trazer de volta os sonhos que já morreram. Amém? Irmãos, eu estava no fundo do poço. Você não está entendendo. 6 meses sem orar, sem ler a Bíblia. Eu não tinha força para orar, irmãos. Nessa época, nesse mesmo período, a minha irmã tinha se convertido. Estava aquele crente que fica até chato, sabe? Que incomoda. Toda hora quer ler Bíblia, toda hora quer contar testemunho. Irmãos, eu não estava suportando aquilo, porque eu queria uma resposta. Deus, por que tudo deu errado? Por que você promete umas coisas, parece que a gente caminha na direção oposta, né? Que nem José. O Senhor prometeu lá, a família dele ia precisar dele, ia se prostrar diante dele. A vida de José, a maior parte, parece que foi só luta, foi na direção oposta. Irmãos, eu estava desse jeito, até que um dia me chamaram para ir num acampamento de carnaval, e ali Deus marcou a minha vida para sempre. E eu estava numa vigília de oração. Deus usou um rapaz, não sabia de nada do que eu estava passando, e ali Deus começou a falar palavra por palavra comigo, e ele falou: meu filho, a partir de hoje eu começo a restaurar a sua vida em todas as áreas. Irmãos, a área que eu mais queria que Deus fizesse era na área sentimental, amorosa. Lá no acampamento eu conheci a Thaís. Amém? Fica de pé aí, amor. Irmãos, Deus converteu o mal em bem, o pranto em festa, como diz a Bíblia. De repente eu vi essa moça, eu falei: gente, uai, que é isso? Essa aqui eu não tinha visto ainda não, uai. Eu não queria namorar a moça mais nova, mas isso era o que eu queria, né? O que eu planejava. A Thaís era mais nova que eu, 8 anos, né, amor? 8 anos mais nova. Mas, irmão, não sei, parece que Deus pôs uma estrela ali, uma luz ali em cima dela. Eu só via ela. Irmãos, terminou o acampamento, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que criar coragem e acreditar que dessa vez ia dar certo. Sabe? Às vezes a gente fecha tanto o coração que não tem mais lugar para... Você tem que abrir uma brechinha para Deus fazer. E aí, eu mandei mensagem para ela no Orkut. Gostei, né, de conhecer e tal. Eu posso estar orando por você, né? Essas cantadas de crente, né? Irmãos, por fim a gente foi se conhecendo, só que assim, ela não queria saber, mas de jeito nenhum. Coração fechado, ficamos 4 meses, irmãos, batendo na porta e não abria essa porta do coração, né? Só que Deus me deu uma fé, irmãos, uma ousadia, entendeu? Por quê? Eu acreditei, agora vai. Agora vai. Então não é porque tudo deu errado, ou se algo não aconteceu do seu jeito, que vai ser sempre assim. Para com isso. Deus pode mudar todas as situações, amém? Olha o que aconteceu com esse homem aqui, gente. Que expectativa esse homem tinha. A gente fala muito de fé, né? Ah, tem que ter fé. Esse cara não tinha fé nenhuma, irmãos. Ele estava esperando a moedinha dele. E aí, vem o terceiro ponto. O milagre aconteceu por causa da fé que Pedro e João tiveram no nome de Jesus, na autoridade que tem no nome de Jesus. Versículo 6, Atos 3, versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Irmãos, eles podiam ter feito qualquer outra coisa. Deixa a gente orar, deixa fazer qualquer outra coisa. Mas eles falaram: em nome desse Jesus, desse Cordeiro que morreu na cruz e ressuscitou, ande. Irmãos, foi uma direção do Espírito Santo, mas com certeza eles criam que o nome de Jesus estava acima de todo nome. Amém? Tem uma história muito interessante de um homem chamado Tomás de Aquino. Ele é conhecido até hoje como São Tomás de Aquino. Um homem que a gente admira muito. Um homem que ele andou com Deus. Ele era da religião católica, ele era um filósofo, ele era um teólogo, e certa vez o Papa chamou ele para andar com ele. E talvez muitos aqui: nossa, pastor, mas um católico? Irmãos, eu já falei aqui uma vez, vou falar de novo: tem muito católico que vai ser salvo, tem muito evangélico que vai para o inferno, porque o que salva não é placa de igreja, é a fé em Jesus Cristo como Messias, como enviado de Deus para a nossa salvação. Lá no céu, aleluia, lá em Apocalipse diz que aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, tiveram suas vestes lavadas, purificadas por Ele, por Jesus, é que estavam lá. Lá não falou nada de igreja, de religião, não citou nada disso.
Então, esse homem foi convidado pelo Papa para visitar o Vaticano. Esse Papa chamava Inocêncio IV, no ano de 1250 depois de Cristo, hein? Foi o que aconteceu. E o Papa começou a mostrar a riqueza do Vaticano, se exaltando. E ele falou: tá vendo aí, ó? Você fica renunciando, você fica vivendo uma vida privada, uma vida de renúncia. Eu quero dizer o seguinte: graças a Deus, hein? A igreja hoje não precisa mais dizer como Pedro e João disseram: não tenho ouro nem prata. Que coisa é essa? A gente não precisa falar isso mais, porque olha a riqueza que nós temos hoje. Nós temos prata, temos muito ouro nessas igrejas. Mas aí, Tomás, ele refletiu. Sabe qual foi a resposta dele? Ele foi: isso é uma coisa, nossa, assustadora, né? Olha que coisa maravilhosa. Só que tem um porém. A gente não precisa falar mais, não tem ouro nem prata, porque hoje a gente tem riqueza. Mas tem um outro detalhe: a gente também já não tem mais autoridade para mandar um aleijado se levantar, dizer levanta e anda. Irmãos, nós perdemos essa autoridade. Por quê? Saímos do caminho, da direção de Deus para nós. Hoje falta esse poder. Nós precisamos clamar a Deus para voltar os milagres, para voltar o sobrenatural. A igreja enriqueceu, isso pode ser bom, não é pecado, desde que a riqueza não esteja no coração da gente. Mas a verdade é que tudo começou a melhorar demais e a gente parece que parou de buscar a Deus. Antigamente, ser crente era motivo de vergonha, de humilhação. Na escola, no trabalho, onde você ia, falava que era de Jesus, o povo te humilhava, te zombava. Hoje, virou moda. E aí por quê? Porque os cristãos, eles querem andar com o mundo e andar com Deus. Hoje já não se dá mais um testemunho fiel. Hoje cada um vive do seu jeito, o seu próprio cristianismo. Então nós precisamos voltar a acreditar que Jesus continua operando. E por fim, aquele milagre aconteceu para confirmar que Jesus estava vivo, que a mensagem do Evangelho funciona. A gente tem que continuar pregando e operando. E o próprio Jesus disse: os meus sinais vão acompanhar aqueles que forem. A gente tem que ir, irmãos, para os milagres acompanhar a gente. Amém? Então vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Feche os seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo ministrou na vida de muitos aqui que estão precisando de um milagre. Decepcionaram com a igreja, com a palavra do homem, mas eu quero que você saiba que a palavra de Deus não volta vazia. A que vem dele não, a que vem dos homens, essa cai por terra. Ó Senhor, eu te peço aqui agora, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Restaura os sonhos, Pai, restaura a fé, alegria. Senhor, Pai, nós estamos muitas vezes como esse mendigo na porta do templo. Estamos mendigando, Pai, sendo que o Senhor quer nos colocar na mesa com o Senhor. O Senhor quer nos colocar em lugar de bênção, em lugar privilegiado, na mesa do Rei. Pai, muitas vezes nós esperamos tão pouco de um Deus tão grande, meu Pai. Ó Jesus, o Senhor mesmo disse que nós devemos pedir ao Pai e Ele nos dará o Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, te pedindo. Não deixa a gente ficar frio nesse lugar, Pai. Não deixa a gente ficar morno na fé. Ó Deus, aquece o nosso coração com a Tua presença nesta manhã, Pai. Oh, aleluia, Pai. Nós queremos voltar a sentir a Tua glória, a Tua presença. Onde foi que nós erramos, Pai? Onde foi que nós caímos? Eu sei que o Senhor não quer nos acusar, nem nos apontar o dedo, mas o Senhor quer fazer o que aquele pai fez com o filho pródigo. O Senhor quer nos honrar novamente. O Senhor quer nos tirar desse lamaçal de pecado. O Senhor quer trocar as nossas vestes. Pai, tem pessoas aqui sujas pelo pecado. Jesus, santifica-nos, Senhor, que nunca venha nos faltar o óleo sobre a nossa cabeça e as vestes brancas. Purifica-nos, Jesus, com Teu sangue precioso. Ó Jesus, acende em nós a chama do Espírito Santo. Vai orando, irmãos, vamos encher esse lugar de adoração, de louvor, de oração. Ó Senhor, meu Pai, eu te peço, Senhor, começa algo novo na vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor.
Não é porque algo deu errado no passado que agora não pode dar certo, Senhor. Oh Deus, faz nascer de novo a esperança, Senhor. Oh Deus, eu creio que o Senhor tem infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Senhor. Oh Senhor, essa pessoa que agora chora, Senhor, recolhe as lágrimas, Jesus. Recolhe as lágrimas, Senhor. Faz um milagre na nossa vida, Senhor. Eu creio que o Senhor está vivo. Eu creio que o Senhor está operando, Senhor Jesus. Aleluia. Do meu Jesus que vive está. Vamos declarar esta verdade. Ele vive. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Você pode crer no amanhã. Tempo não há. Você pode crer no impossível. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê que Ele foi enviado por Deus para morrer pelos seus pecados? Você está disposto a partir de hoje a renunciar à sua própria vontade, para fazer a vontade do Pai e não mais a sua? A trilhar o caminho que Ele tem para você, não mais os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, mas que se cumpra na sua vida só o que Ele tem para a sua vida. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, mas quer fazer isso agora, pode levantar a sua mão e eu quero orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas quer se disponibilizar agora e assumir um novo compromisso, eu quero que você venha aqui nesse lugar, amém? Você pode vir aqui na frente. Você que entregou a sua vida para Jesus, eu estaria orando por você. E eu quero também te fazer um convite. Você que decidiu hoje se reconciliar com Jesus. Você estava afastado, se perdeu ao longo da caminhada. Você quer reconciliar com Ele? Quer vir aqui na frente? Se você quiser, eu vou orar por você agora. Amém? Vou dar mais alguns segundos. Você pode vir aqui, nós vamos unir nossa fé como igreja. E se você já entregou a sua vida ao Senhor, continue andando nos caminhos dele. Continue trilhando o que Ele tem para a sua vida. Vamos fazer só mais uma oração. Também por essas pessoas que estão lá em casa, recebendo essa palavra, essa oração agora. Vamos orar. Nós aqui estamos orando como igreja por você aí. Você que está aí recebendo essa palavra. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Pai, eu te agradeço. Porque o Senhor é aquele que está sempre nos chamando de volta. Deus, obrigado, Senhor, porque se deixar por nossa conta, a gente se desvia mesmo. Mas o Senhor nos trouxe de volta aqui hoje, Pai, para um compromisso mais firme, para um compromisso contigo. E nós oramos, meu Pai, por essas pessoas que estão em casa, que estão ouvindo essa palavra agora. Jesus, entra nesse coração. Tira essa pessoa dessa miséria que o pecado traz, dessa miséria que o diabo, que veio para roubar e destruir, faz. Senhor, coloca essa pessoa em posição de honra a partir de hoje. E que essa pessoa venha buscar uma igreja e te buscar e andar nos teus caminhos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, faz um milagre completo. Cura as feridas da alma e cura as feridas do corpo. E eu já te agradeço, Senhor, porque eu creio que o Senhor já está operando. E esta unção, que ela venha permanecer na vida de todos nós, para a honra e glória do teu nome. E um dia, meu Pai, nós vamos estar diante do Cordeiro e nós vamos glorificar Ele e vamos exaltá-lo para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor.
Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço no irmão que está do seu lado.